Bom dia, boa tarde, boa noite e um salve geral sem desconsiderar ninguém. Então, na aula de hoje, vamos continuar o que estávamos aprendendo na aula passada, que é Sistema de Informação Baseado em Computador. Na aula passada, vimos sobre sistemas e software e hardware, que é um dos componentes, né? Hoje vamos... dois, né? O hardware é um e o software é outro. Então, hoje vamos continuar com os restos dos componentes. Para iniciar essa aula, vamos começar com o banco de dados, né? O que é o banco de dados? Que componente é esse? Então, banco de dados são coleções organizadas de fatos e informações consistindo em dois ou mais arquivos de dados relacionados. Um exemplo disso seria na escola, né? Vamos supor, eu tenho um banco de dados com diversas escolas e cada escola tem diversas turmas que estão relacionadas a diversos alunos. Cada aluno tem uma turma e uma escola. Então, eu tenho esses dados referentes a esses alunos e essas turmas, todos relacionados entre si. Então, um banco de dados de uma organização pode conter fatos e informações sobre consumidores, funcionários, estoque, vendas dos concorrentes, aquisições online e muito mais. Aqui é só uma fotinha que eu coloquei aqui para colocar, né, que temos um notebook que acessa os dados através dos data centers, né, que são esses gabinetes grandes contendo computadores com HDs. E aqui é uma simbologia da nuvem, né, que tudo que está nesses data centers está indo para a nuvem para que nós possamos ter acesso. A maioria dos gerentes e executivos considera o banco de dados uma das peças mais importantes do sistema de informação com base em computadores. As pessoas podem consultá-los como o banco de dados de reclamação do Media Query para encontrar potenciais fraudes e abusos. No caso, esse Media Query aqui é uma empresa de plano de saúde, né? Então as pessoas podem consultar esse banco de dados para é, fazer essa reclamação, né? Consultar ou verificar alguma fraude ou então algum abuso de alguma empresa, né, que seja conveniada ao Medicare. Os dados podem ser armazenados em grandes centros de dados, que são os data centers, dentro de computadores de todos os tamanhos na internet e em smartphones pequenos e equipamentos de computação. O grande aumento nos leva a requerimentos de armazenagem de banco de dados, porém, muitas vezes leva a mais equipamentos, mais espaço para abrigar os equipamentos adicionais de armazenagem e mais eletricidade para operá-los, né? Então, você armazenar essa quantidade de dados, né, que é enorme, no caso, se você for uma empresa grande, você está sempre aumentando, você vai precisar de espaços cada vez maiores para poder estar colocando mais computadores, né? Tá colocando os equipamentos para poder resfriar e você também vai ter um custo maior com eletricidade. A maioria das organizações que usa sistemas de banco de dados necessita de armazenagem que aumenta mais de 10% a cada ano. Uma questão importante para qualquer empresa é como manter um vasto e seguro banco de dados a salvo de grupos e indivíduos que não pertencem à organização. Aqui está a foto, né, dos data centers, dos containers onde contém o HD, que seria referente à foto anterior, né? Só que aqui é uma foto real e aqui está um administrador, né, de banco de dados, provavelmente, ou então alguma pessoa da manutenção que verifica se algum HD está com problema ou alguma placa está com problema para poder efetuar a troca antes que ocorra a perda dos dados, né? Que os dados não podem ser perdidos. Os dados, quando você salva, ele tem que ser algo que deve permanecer até alguém na empresa dizer que não necessitamos mais disso, nunca vamos utilizar, né? Então, como mostra aqui, né? Um banco de dados tem que ser seguro. Aqui é um exemplo de como funciona o banco de dados. Aqui temos a forma de como modelamos, né? Vamos supor aqui, tabela empresas. O que é que eu tenho na tabela empresas? O nome, o CNPJ, o endereço, o número, e entre outros. E cada empresa, né, eu tenho aqui o relacionamento, cada empresa tem vários funcionários. Aqui é uma simbologia, né, eu tenho três patinhas saindo aqui, de que cada empresa tem vários funcionários. Então, o funcionário vai ter como atributos nome, estado civil, idade, entre outros. E cada local de atendimento, eu também tenho vários funcionários. Eu tenho saindo daqui um local de atendimento e vários funcionários. E
cada função, eu posso ter vários funcionários anexados em cada função aqui também, né? Aqui tem a listagem do banco de dados, né? Eu tenho listando o ID do estudante, o primeiro nome, o último nome. Aqui eu tenho uma lista de número de fornecedor e também o nome do fornecedor. E aqui um relacionamento entre as duas tabelas. Então, quando eu junto um e outra tabela contendo esses dados, eu tenho um relacionamento. Eu juntei aqui é, o, o número do estudante e o número de um fornecedor, né? Provavelmente aqui de um plano, né? Type of plan e a data de início que temos aqui. Então, eu tenho uma pessoa que, que no caso é o estudante, que solicitou um plano. Temos aqui o tipo do plano e a data de início, que é a junção dessas tabelas. Então, na tabela funcionário também, a mesma coisa, eu tenho um relacionamento da empresa, né? Eu pego uma chave estrangeira da empresa, uma chave estrangeira do atendimento, do local de atendimento onde cada funcionário tem, e uma chave estrangeira da função. A chave estrangeira é uma chave que eu posso colocar aqui nessa tabela, vamos supor aqui, que é um código, vamos supor. Se eu tenho um funcionário da empresa, eu não vou colocar na tabela funcionário da empresa todos os dados que tem em tabela da empresa. Eu vou apenas colocar aqui, né, uma chave que se chama código da empresa. Então, colocando esse código da empresa, eu relaciono todos os dados da empresa a esse funcionário sem estar aumentando a quantidade de dados, né? Que no caso eu não vou estar digitando cada dado um por um, eu vou estar apenas colocando uma referência. Aqui, um exemplo, né, de mais dados, uma listagem de dados, é essa tabela do Excel aqui. Uma simples tabela de Excel contendo alguns dados já é considerado como um banco de dados, né? Aqui eu tenho aqui algumas empresas e marcas de SGBD, que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é um sistema que no caso vai nos fornecer um acesso de forma facilitada para o celular ou para um sistema web que você acessa no site, entre outras coisas. Até um jogo que você joga, ele tem um banco de dados onde está armazenado o seu nível, os itens que você tem, entre outras coisas. Aqui temos aqui a Oracle, que é uma das maiores e mais reconhecidas, né, de banco de dados, ela é pago. Temos aqui o Postgre, Microsoft SQL, o SQLite, que é um que usamos geralmente em dispositivos mobile, e o MySQL e o MariaDB, que é uma versão gratuita de banco de dados. Aqui tem o modelo, né? A base de dados que nós temos, que são os dados em forma de texto, em forma de imagem. Temos o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que faz a organização de toda essa base de dados. E esse SGBD é quem vai passar para minhas aplicações esses dados, né? Se eu tenho um site que vai utilizar esses recursos desses dados, eu tenho aqui uma aplicação, vamos supor que aqui seja uma aplicação mobile, né, para o celular. Ele está aqui utilizando, vamos supor que aqui é a base de dados do Facebook. A mesma base de dados eu tenho acesso na aplicação mobile, em uma aplicação desktop e diversas outras aplicações. Se tiver em uma geladeira, a aplicação da geladeira também iria estar utilizando o Facebook, né? Que hoje em dia tem, né? Geladeira, entre outros equipamentos aí, né? De eletrônicos que utilizam, que praticamente são computadores. Eu pulei demais aqui. Agora vamos para um outro componente, né? Que é a telecomunicação, rede e internet. Eu vou falar cada um separadamente, mas todos os três praticamente a mesma coisa, né? Então, telecomunicação é a transmissão eletrônica de sinais para comunicações que permite que as organizações realizem seus processos e tarefas por meio de redes efetivas de computadores. As telecomunicações podem ser realizadas através de transmissões por fio, sem fio e por satélite. A Associated Press, que é uma empresa, né, de notícias, foi um dos primeiros usuários da telecomunicação nos anos de 1920, enviando notícias através de 166 mil quilômetros de fios nos Estados Unidos e por quase 17 mil quilômetros de cabos através do oceano, entendeu? Então, a comunicação, como é que funciona, né? A comunicação, eu aqui no Brasil, e me comunico com alguém na África ou
na África em geral, né, que a África não é um país, a África é um continente, né, mas vamos dizer assim, África do Sul, ou então Inglaterra, Rússia, como é que se comunica, né? Através desses cabos que estão, né, debaixo, né, da água, que passa pelo oceano, e esses cabos nos fornecem a transmissão desses dados. Temos também por satélite, mas não é uma opção que é muito viável pela velocidade. Então, continuando, deixa eu ver de onde eu parei. Recentemente, uma biblioteca pública dos Estados Unidos de Washington, do estado de Washington, usou um sistema de telecomunicações para se conectar às suas filiais por meio de cabos e linhas telefônicas existentes. A biblioteca também foi capaz de usar o sistema de telecomunicação para fazer chamadas telefônicas. Então, através desses cabos, eu posso estar fazendo uma chamada telefônica que nada mais é que uma transmissão de dados. Dados esses quais são que são áudio, né? Um áudio é um dado, é uma informação que está sendo transmitida. Então, se eu puxar, né, um cabo e conectar diretamente no meu computador e puxar outro cabo diretamente na casa de vocês, sem precisar passar por um provedor, eu posso estar me comunicando através desse cabo, né? Fazendo a configuração toda corretinha. Eu posso estar fazendo isso, tanto passar vídeo, eu posso montar um site que seja acessível apenas por quem está conectado através desse cabo, né? Mas no caso da internet não, né? Temos um cabo que é comunitário praticamente para todo mundo, né? Os provedores pagam para poder usar ele e nós pagamos os provedores para poder utilizar esses cabos. Atualmente, a telecomunicação é usada por pessoas e organizações de todos os tamanhos em todo o mundo. Com as telecomunicações, as pessoas podem trabalhar em casa ou enquanto viajam. Essa abordagem de trabalho, geralmente chamada de telecomunicação, permite que uma pessoa que viva na Inglaterra enviar o trabalho para os Estados Unidos. Eu li errado, eu li telecomunicação, mas é a telecomutação, que seria quase um trabalho remoto, né? Na telecomutação, eu só quero falar telecomunicação. Na telecomutação, vamos supor, você pode estar trabalhando é, na empresa dia sim e em casa dia não, né? Dia sim, dia não, você pode, não seria folgar, mas trabalhar em casa. Vamos supor que da sua casa você tem um, uma internet uma internet não, uma rede dedicada que se conecta diretamente à sua empresa. Então, com isso você pode ter acesso a coisas que exigem segurança, que no caso das empresas hoje em dia, né, uma empresa grande preza muito pela segurança. Uma empresa hoje não, a depender da empresa, né, e de como o sistema foi feito, não vai chegar e vai jogar o sistema dela no ar para qualquer um acessar via um endereço de internet, que seria o www.facebook.com.google.com. Então vamos supor que www.minhaempresa.com.br eu não posso acessar o sistema da empresa através disso, né? Eu teria que ter um software e também um endereço eletrônico, que é um endereço de IP, que dentro dessa rede eu tenho acesso, né? Então, dentro do seria como se eu estivesse dentro da empresa realmente, através de um VNP. Então, no caso, né, ele permite que a pessoa trabalhe de onde esteja. Vamos supor que se a pessoa tirar umas férias, eu posso ter acesso a esse sistema através dessa forma de trabalho, né, que é a telecomutação. Aqui está um exemplo de como passam esses cabos de fibra ótica dentro do oceano, né, por baixo d'água. Aqui uma pessoa dando manutenção. Aqui uma foto ilustrativa. Essa daqui já é real, essas duas. Tanto a da direita como a de baixo são fotos reais, a pessoa dando manutenção, né? Porque quebra, né? Os tubarões, eles mordem outros animais grandes e você vê que a própria água, né, começa a corroer esses tubos e que precisam de manutenção. Aqui é um mapa dessa rede, né, dessa rede aquática que nós temos, mostrando como é que passa, né, do Brasil. Aqui nós temos o Brasil, vindo aqui para o quê? Portugal, não sei se é Portugal aqui direito. Aqui também temos aqui próximo da Nigéria. Então você vê que esses cabos
passam e conectam o mundo todinho. As redes conectam computadores e equipamentos em um edifício. No caso aqui temos aqui uma foto já mostrando como é que seria, né, um edifício empresarial, como é que está conectado, né? Temos os hubs e switches que é, conectam toda a rede e esses cabos levam para cada sala, né, de cada apartamento que for. E também as redes também conectam por todo o país as pessoas, né, e ao redor do mundo, como nós podemos estar utilizando para assistir essa aula, né, possibilitando a comunicação eletrônica, que seria isso. Então, as transmissões sem fio permitem que drones como o Scan Eagle da Boeing voem por meio de sistema de controle remoto que monitora edifícios comerciais ou posições inimigas. Os drones são versões menores e mais baratas dos drones Predator e Global Hawk, que o exército americano utilizou nos conflitos do Iraque e Afeganistão. Você pode ver, né? Seria basicamente um aviãozinho pequeno com mísseis, com a capacidade de destruir um edifício, né? E tudo isso sendo utilizado através de uma transmissão sem fio, que seria por satélite, ou então alguma antena, se estivesse mais próximo, né? Mas acredito, eu não conheço a arquitetura de como é utilizado, mas acredito que seja por satélite. Agora temos a internet, né? A internet é a maior rede de computadores do mundo, consistindo em milhares de redes interligadas, todas elas trocando informações livremente. Empresas de pesquisa, faculdades, universidades, colégios, hospitais e empresas de mídia são apenas alguns exemplos de organizações que usam a internet, né? É, Seria uma infinidade de exemplos de pessoas e de organizações que utilizam. Aqui são poucas. Todo mundo praticamente utiliza a internet hoje em dia. De forma crescente, empresas e pessoas estão utilizando a internet para rodar e fornecer importantes aplicativos. Então, ou você roda um aplicativo, ou você utiliza para rodar, ou você utiliza para fornecer. No caso de nós, geralmente utilizamos para rodar os serviços, né? Quando a gente utiliza o Google, nós estamos rodando o serviço do Google. Quando utilizamos o serviço do Facebook, nós estamos rodando. Quando utilizamos, vamos supor, um serviço de. Vamos supor que você tenha uma ficha de treino online. Se você está rodando em um aplicativo, você está rodando um serviço. E seu treinador, se ele mesmo planejou, né, tudo isso, ele é um fornecedor de um aplicativo, né? Ele fornece um aplicativo para você rodar. Então, tanto você consumidor, tanto a outra pessoa que fornece serviço para você, utiliza a internet. Serviços importantes, né, de aplicativos como aqueles que acessam um grande banco de dados, executando sofisticadas análises de negócio e obtendo grande variedade de relatório. Esses são os recursos que são rodados pelas empresas, né, as grandes empresas que geralmente utilizam a internet para estar captando informações o tempo todinho. Existem os bots que são programados para captar uma determinada informação, ele fica navegando na internet, né, para captar determinadas informações para poder criar alguma tendência. Vamos supor que, vamos supor aqui, deixa eu ver um exemplo aqui bom, da bolsa de valores, né? Vamos supor que vocês têm uma empresa relacionada à bolsa de valores que verifica a tendência de alguma coisa, de algum produto ou de algum mercado, alguma cultura que está se expandindo para poder criar alguma tendência relacionada àquilo. Se você saber que as pessoas relacionadas àquela área, alguma coisa, está buscando alguma informação referente a alguma coisa, então você pode investir naquilo, né? Ou então parar de investir. Então serve como uma tomada de decisão. Então, a computação em nuvem permite que as pessoas obtenham as informações de que precisam através da internet, em vez do computador de mesa ou dos computadores corporativos. Então, você não precisa ter uma aplicação rodando diretamente no seu computador, ou diretamente no seu celular, ou tablet, o que for, né? As empresas hoje em dia, elas têm, como é mesmo que se chama? É a nuvem, né? Como é que eu me esqueci disso, né? Elas têm um sistema que é baseado na nuvem. O sistema roda em um servidor que não é deles. E isso, como já foi verificado em uma aula anterior sobre um sistema chamado Papas 2.0, você não tem custo de energia, não tem custo de espaço. Se você assinar um serviço como
o AWS da Amazon, então o Microsoft Dynamics, você consegue montar toda a sua aplicação que você não vai precisar de um computador potente para rodar, porque ele vai estar sendo rodado em um computador que não é seu. Então, todos os recursos como internet, você não vai precisar assinar uma internet tão rápida, pagar alto custo em energia e nem alto custo em espaço, né? Porque os computadores grandes e vários computadores, se for uma empresa grande, vai demandar de muito espaço. De acordo com a Companhia de Pesquisa e Consultoria Popular, esperava-se que o mercado total para a computação em nuvem alcançasse 150 bilhões anualmente por volta de 2014. A confiabilidade e a segurança, porém, permanecem como a principal preocupação para o uso da computação em nuvem, né? Então, qual é o contra da computação em nuvem, né? No caso, esse contra só existiria para empresas grandes que, no caso, conseguem contratar programadores, né, engenheiros e hackers para poder criar um sistema totalmente seguro. Mas para nós, é, vamos supor, eu mesmo, se eu for montar uma aplicação e for distribuir essa aplicação para vocês rodarem, eu com certeza escolheria na nuvem por ter uma segurança maior do que o que eu poderia fazer sozinho. Mas no caso, uma empresa como a Netflix, deixa eu ver outra aqui, né? A própria Amazon Filmes ou Spotify, que fornece música, eles mesmos têm os servidores deles, né? Dedicados, que tem a segurança deles, todos os protocolos deles, que eles utilizam. Mas no meu caso, como ou até uma empresa, vamos supor, de 100 pessoas, geralmente decidiria por estar utilizando a computação em nuvem. As pessoas usam a internet para pesquisar informações, comprar e vender produtos e serviços, agendar viagens, fazer transações bancárias, baixar músicas e vídeos, ler livros e ouvir rádios, entre outras atividades. A Amazon Web Services, que é a AWS, permite que empresas de qualquer tamanho utilizem os poderosos computadores da Amazon e paguem somente pelo serviço e recurso usado, né? Então, outra vantagem da nuvem é isso, você praticamente só paga pelo que usa. Você tem os dados lá armazenados, mas se ninguém rodar o seu serviço e tal e utilizar da internet para poder estar fazendo download disso ou estar acessando um banco de dados, você não vai pagar pelo serviço, porque não está existindo o serviço, né? Você só não paga uma assinatura, você paga pelo uso. De acordo com o vice-presidente da Amazon, no caso, né, ele falou que isso nivela totalmente o campo de jogo. O Bank America permite que os clientes verifiquem seus saldos bancários e paguem suas contas na internet usando o iPhone da Apple e outros equipamentos portáteis. Sites como Facebook tornaram-se locais populares para conexão com amigos e colegas, e as pessoas também podem enviar mensagens curtas com até 140 caracteres utilizando o Twitter através da internet. Voltando aqui para a frase que o vice-presidente da Amazon falou, que isso nivela totalmente o recurso, é que pessoas, né, como nós, com pouco recurso financeiro, diferente de outras empresas aí grandes, como a própria Amazon, Facebook, Twitter, nós podemos ter uma aplicação com uma elevada quantidade de segurança, né, um elevado nível de segurança, e por um preço bem menor, né? Porque, assim, para empresas grandes como a Facebook, ela tem condição de montar o data center dela grande em um local que tenha o valor de o aluguel ou compra de terreno barato e energia barata. Nós não, né? Nós estamos aqui no Brasil, onde a energia é muito cara e às vezes não vale a pena comprar um local para armazenar só um computador, né? Que geralmente uma aplicação simples, vamos supor, você montar uma aplicação simples, eu vou começar com apenas um computador de baixo custo e com um pouco armazenamento para estar armazenando os dados que eu utilizaria. Então, continuando, no início de 2011, redes sociais como Facebook e Twitter foram usadas para ajudar a organizar protestos gigantescos no Egito, Líbia e em outros lugares. Alguns países tentaram bloquear o tráfego de internet nesses sites para impedir ou retardar a organização dos protestos, né? Então, um exemplo de país que bloqueiam o tráfego da internet é a China, que na China
toda a rede, né? Toda a rede mundial de computadores, ela passa por um chamado firewall da própria China. Todos esses cabos estão indo para a China, né? Estão indo para esse firewall, que bloqueiam e analisam todo o conteúdo, né? Então, as pessoas que moram ou que viajam para esse lugar, para a China, não têm acesso a todos os sites, né? Às vezes tem empresas que criam jogos ou uma versão diferente de algum sistema ou site próprio para a China, porque a China é um mercado grande, né? Que gera lucro, mas tem diversas sanções e regras que têm que ser obedecidas. No caso, um exemplo disso é um jogo PUBG que para a China, acho que eles modificaram, tiraram o sangue, tiraram a forma de que ganha. Em vez de matar, o cara só fica com uma bandeira, em vez de estar estirado morto no chão, né? Fica com a bandeira branca, porque eles acham que aquilo é errado, né? Mostrar alguém morto em um jogo. Aqui é um exemplo dos serviços que temos na Amazon, da AWS, né? Expressões lambdas para você fazer alguns cálculos e consultas. API Gateway, que é quando você pega a sua aplicação e quer fornecer para que outras empresas utilizem os serviços de sua aplicação, no caso como o Mercado Pago ou, deixa eu ver aqui, o PagSeguro utiliza para integração de site, né? Se você tem um site de vendas e você quer utilizar o serviço do Mercado Pago, você não vai é, colocar diretamente o anúncio no Mercado Pago, né? Você vai utilizar a API, que são os recursos do Mercado Pago, e integrar na sua aplicação, que é seu site. Storage, que é o armazenamento, né? As formas de armazenamento que temos na Amazon, que já faz até backup automático. Os databases, que são o banco de dados, temos o RDS, que é um banco de dados distribuído, Dynamo, Redshift. Inteligência artificial, que temos a Lex, a Poly, a Transcribe, a Comprehend. No caso aqui, essa inteligência artificial pode estar verificando texto, imagem, o que é que contém naquela imagem, ou até um áudio seu, né? Você pode estar utilizando essa inteligência artificial em uma aplicação sua, que necessite, vamos supor que você crie uma aplicação que você seja um professor de inglês, e tem uma aplicação que quer verificar se o aluno está falando bem, né? Então você vai utilizar essa inteligência artificial, o aluno vai falar em inglês, aí essa inteligência artificial vai jogar na tela o que é que ela falou. Se estiver correto, né, você faz uma regra, né, lá dentro para poder falar que está correto, ou se não, coloca uma regra que vai informar que está errado, né, a forma de fala. Temos também na Amazon serviços de análise, né, com gráficos e tudo mais, serviços de mensagem em massa, serviços de segurança para você ter acesso, né, aos recursos. E também outros serviços aqui que eu não sei direito, né, mas tem diversos serviços além desses na Amazon. Continuando ainda sobre a internet, né? Esse aumento do uso da internet não está isento de risco. Algumas pessoas temem que leve a outros problemas, incluindo a ação criminosa de hackers para obterem acesso a informações pessoais. No caso, uma rede social sua, né, que você utiliza, alguém pode chegar e ter acesso, mas geralmente no Facebook, para alguém ter acesso, teria que ou invadir sua rede e puxar esses pacotes que tudo é informação, né? Se você colocou uma senha, colocou seu e-mail, é informação. Ele está passando ou pelo, ou pelo ar, que seria o Wi-Fi, ou então pelo cabo, que seria a conexão em cabo. Então, se alguém interceptar essa comunicação desses dados, pode conseguir e obter acesso, né? Se você tem uma aplicação como, deixa eu ver aqui se me lembro o nome, Notion, que você tem praticamente sua agenda e alguém conseguir esse login e sua senha, pode conseguir acesso à sua agenda todinha, né, a seus rascunhos pessoais de algum projeto ou algum planejamento e roubar, né, seus planos ou até lhe perseguir. A World Wide Web, que é a www, que é a rede mundial de computadores ou apenas web, é uma rede de links na internet para documentos que contêm textos, gráficos, vídeo e áudio. Praticamente é tudo, né? Tudo ou é um texto, é um gráfico ou um vídeo
ou um áudio. As informações sobre os documentos e o acesso a eles são controlados e fornecidos por dezenas de milhares de computadores chamados servidores. A web é um dos muitos serviços disponíveis na internet e oferece acesso a milhões de documentos, que no caso, né, você consegue tirar um documento de um carro, você consegue puxar um CPF, um cartão do SUS. E também novas tecnologias e o aumento das comunicações pela internet, que são chamadas de Web 2.0. Então, a Web 2.0 nada mais é que um incremento do que era a web. A web antigamente, nós só utilizávamos em sites, né? Eu não sei se vocês são muitos novos, mas pode ter pegado um pouco a época que você tudo praticamente utilizava um computador. E hoje em dia temos o celular, né, que trouxe muito da Web 2.0. Temos é, diversos aplicativos que funcionam através da web, através da internet, como o Word, né? O Word antigamente você só utilizava instalar diretamente no seu computador e hoje não. Temos um serviço, uma aplicação que roda na web. Continuando nos componentes, temos as pessoas, que as pessoas são o elemento mais importante na maioria do sistema de informação baseado em computador. Elas fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso da maioria das organizações, né? Então, se as pessoas não forem qualificadas, né, ou se a empresa não conseguir dar qualificação, né, para essas pessoas, a empresa pode ir para o fracasso, né? A empresa não é comandada por computador. São as pessoas que comandam os computadores, que interagem com os computadores e solicitam ações deles para poder fazer a tomada de decisão. O pessoal do sistema de informação, que no caso que é as pessoas que mexem com os dados, né, inclui todos os profissionais que gerenciam, executam, programam e fazem manutenção do sistema, incluindo o diretor de informática, que é o CEO, que gerencia o departamento de sistema de informação. De acordo com Dennis Strong, vice-presidente sênior CEO da McCoy Building Supply, ele fala assim, né? Conheça sua equipe e aqueles que interagem ao nível pessoal. Seja capaz de compartilhar suas comemorações e dar suporte durante os momentos mais difíceis, os momentos difíceis de sua vida, né? Então, o que ele fala com isso, né? Que devemos conhecer as pessoas da nossa empresa, né? De todos os níveis que seja, né? Porque se você não conhece os funcionários, né? E também não conhece a forma de que a sua empresa trabalha, você não conhece da sua empresa. Como é que você vai tomar as decisões referente a ela, né? Tornar uma empresa melhor de se trabalhar, né? Aqui não é muito lugar, na verdade, não é realidade, né? Isso das empresas conhecer as necessidades dos funcionários, né? Para poder tornar melhor. Mas você vê que grandes empresas hoje em dia, como Facebook, Netflix, entre outros aí, priorizam muita qualidade de vida do funcionário, né? Desde que o funcionário trabalhe em casa, deixe trazer esposa, cachorro, tudo mais, um local de brincar, né? Não é essa escravidão que geralmente vivemos aqui. Outras pessoas, né, que são referentes às pessoas gerais, que são os componentes que fazem parte do sistema de informação baseado em computador, são os usuários que trabalham com sistemas de informação para obter resultados. No caso, esses indivíduos incluem os executivos financeiros, representantes de marketing, operadores de manufatura e muitos outros. Certos usuários de computador também constituem a própria equipe de sistema de informação, né? Então, a equipe de sistema de informação são todos aqueles que vão trabalhar com o sistema de informação, ou seja, criando o próprio sistema de informação. Até se for uma pessoa que faz a tabela no Excel, né? Para poder armazenar esses dados, faz parte, né, se o sistema for simples, a pessoa que dá manutenção, a pessoa que gerencia, né, e a pessoa que acessa. Vamos supor, se eu acesso esses dados, se eu estou com o meu computadorzinho ali olhando para fazer algum relatório, então eu faço parte da equipe de sistema de informação. E por último, o último componente são os procedimentos. Os procedimentos incluem estratégias políticas, métodos e regras para utilizar o sistema baseado em um computador baseado em sistema de informação, incluindo a operação, a manutenção e a segurança do computador.
Por exemplo, alguns procedimentos descrevem quando cada programa deve ser executado, né? No caso, ele fala, vamos supor, sobre o script que deveria rodar referente a um backup, vamos dizer, nosso celular mesmo, no WhatsApp, temos um procedimento de backup do WhatsApp, que aí nós colocamos. O meu mesmo tem lá 2 horas da manhã. 2 horas da manhã ele vai rodar, né, vai fazer o procedimento de criar o backup. No celular de vocês também tem a atualização de um software, né, um procedimento que em determinado horário vai atualizar os programas do seu celular. Outros descrevem que pode acessar os fatos no banco de dados ou o que fazer se houver algum desastre, né? Então, um procedimento relacionado a banco de dados seria em relação à segurança, que apenas pessoas que têm um login, né, um acesso, ou que acesse de um computador específico, de um local específico, tem acesso ao banco de dados. Então, é um procedimento de segurança, um procedimento ou também política e regra, né? Vamos supor, minha empresa tem uma política interna de que só os funcionários de tal nível, alguma coisa assim, vão ter acesso aos computadores contendo os bancos de dados. E em relação a desastre, temos, né, um incêndio, um furacão, que pode tornar esse sistema de informação baseado em computador inoperante. Então, o que é que seria um procedimento, né? Seria uma estratégia de que quando acontecesse alguma coisa, ou já sentir que a temperatura está elevada relacionado a um incêndio, né? Ou algum desastre relacionado ao clima, a temperatura, ele já começaria a fazer backup, caso não exista, né? Ou um outro procedimento já seria existir o backup, né? E quando esse sistema ficasse inoperante, trocasse a base de dados, que estaria em outro local, né? Porque não se é vantagem ter um backup no mesmo espaço de armazenamento, né? Porque se acontece alguma coisa com aquele prédio, então acabou o backup, acabou tudo, não. Então, em outro prédio, você já teria acesso a esses dados. Então, bons procedimentos podem ajudar as empresas a aproveitar novas oportunidades e evitar desastres potenciais. Procedimentos mal desenvolvidos e inadequadamente implantados, no entanto, podem fazer com que as pessoas desperdicem tempo com regras inúteis ou resultar em respostas inadequadas a desastres, né? Então, como seria o backup, né? O backup, se for feito no mesmo local, a depender do nível, do tamanho da empresa, seria inadequado, né? Porque se você perde o original, você também vai perder o backup. Então, tudo isso resultaria, né, em um custo que você não teria o efeito que você quer. Então, por hoje é só.